A pregação de agora, o tema é buscar as coisas do céu, né? Pode passar, por favor. Isso, olha lá, a busca pela santidade. Esse é o tema dessa pregação, a busca pela santidade. Pode passar a bola. A palavra é essa daí, se você quiser procurar na sua Bíblia, deixar marcado. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, que vai falar sobre a santidade. Diz São Pedro: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pode passar. Esse aqui será o nosso roteiro dessa pregação. Veja bem, João Paulo II, ele vai falar sobre a ressurreição da carne. Dentre os primeiros 3 ciclos das catequeses, lembrando que as catequeses do Papa João Paulo II foram ministradas naquelas quartas-feiras, que o Papa fala ao povo, do ano de 79 ao ano de 1984. Foi quase aí 5 anos, mais ou menos esse tempo. As quartas-feiras, com algumas interrupções, ele falou sobre a teologia do corpo. Porém, o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês agora não é próprio da teologia do corpo. Embora João Paulo II tenha uma espiritualidade bastante carmelita ou carmelitana, que eu vou falar agora daquilo que é a visão de Santa Teresa d'Ávila e de São João da Cruz acerca do processo de santificação. Então vou falar um pouco sobre essa realidade para vocês, que eu vejo que ela vem somar com aquilo que nós conversamos no primeiro momento. Muita gente já ouviu falar sobre isso, ou nas formações da comunidade, ou nos cursos do Padre Paulo. Inclusive ele tem um curso que ele tem dado agora, que inclusive muitos membros da comunidade têm feito, que é o curso, eu esqueci o nome agora, Engenharia da Santidade, isso mesmo, que tem muito a ver com o que nós vamos partilhar agora. Então, se você quiser, na verdade até deveria anotar, vou até manter nessa página aqui. Eu tenho várias coisas mais para frente, mas eu vou manter aqui, porque senão eu vou ficar lendo muito, eu não quero ficar lendo os slides. Para Santa Teresa d'Ávila, que escreveu o livro Castelo Interior, existem 7 moradas no processo de santificação, no caminho da perfeição cristã. Para Santa Teresa, 7 moradas, está lá no livro dela. E nós podemos encaixar as 7 moradas de Santa Teresa a partir dessas 3 vias. Tem um livrinho, se você quiser anotar aí para um dia você comprar e ler, um livrinho pequenininho, de um frei que, além de ser de uma espiritualidade carmelitana, é também um tomista, ou seja, um seguidor de São Tomás, que é Garrigou-Lagrange. Ele tem um livro chamado As 3 Vias e as 3 Conversões. Então eu vou falar um pouco sobre esse livrinho também. Tá bom? Lembrando, então, veja bem, é um parêntese que nós estamos fazendo a teologia do corpo, tá? O nosso aprofundamento não é só sobre teologia do corpo. Eu falei, teologia do corpo é o esqueleto, mas nós agregamos vários conteúdos para complementar o nosso aprofundamento. Então, as 3 vias são essas, estão aqui: a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. Então, tem outros nomes, ó. A via purgativa pode ser chamada também de via dos iniciantes, a via iluminativa da via dos progredidos e a via unitiva da via dos perfeitos. Então vamos entender isso aqui melhor. Vamos lá. Quando você está no mundo, no pecado, nas trevas, é como se você estivesse, para Santa Teresa, fora do castelo. Que castelo é esse? É um castelo interior que nós temos, na qual, eu falei da palavrinha que o Marcos cantou aqui agora, na qual o trono
O trono é onde está Deus, onde Jesus está sentado. Há um trono no seu coração que é o centro do castelo. Se é um castelo, tem que ter um rei, não tem? Se tem um rei, tem que ter um trono. Esse trono está Jesus Cristo, o Rei do universo. Ele está sentado no trono do seu coração. E existe então 7 moradas, ou seja, 7 camadas para alcançarmos o centro do trono, que é onde está o nosso Senhor Jesus. Recentemente agora nós ouvimos, acho que foi o evangelho de domingo, eu estou meio confuso porque eu ouvi esse evangelho esses dias, acho que foi domingo, que fala que o reino dos céus está próximo de nós. Foi no domingo agora? Foi domingo? Fala assim, ó, o reino do céu, você não pode dizer, ele não está, ele está aqui, ele está ali, mas o reino do céu está entre nós. Jesus, e até o padre, quando foi fazer a homilia, né, domingo, que a gente, como é que foi? Não, foi segunda, quinta-feira, isso mesmo. Quinta-feira, o padre, a gente estava numa missão lá em Pará de Minas, e o padre foi comentar esse evangelho e disse, olha, eu tenho para mim que o reino do céu é onde está o Cristo. Por quê? Porque se é um reino, o reino está, gente, onde está o rei. O reino está onde está o rei. Se o rei mora em você, nós podemos, por isso a gente fala, o reino dos céus, no plural. Porque onde o reino está, o reino dos céus é onde está o rei. Jesus está em nós, nós somos templos do Espírito Santo. Jesus está em nós, ele é aquela habitação trinitária da qual fala Santa Elizabeth da Trindade. Essa inabitação, a presença de Deus em nós. Há uma caminhada, porém, para chegarmos a esta presença de Deus em nós. E é árdua. Faz um exercício agora. Feche seus olhos e visita Jesus dentro de você agora. Agora, nesse momento, faz isso. Vai lá, visita Jesus. Nesse momento. Pode abrir os olhos agora. Quem aqui conseguiu visitar Jesus? Quem conseguiu? Ninguém? Por quê? Porque é um caminho, gente, que não é tão simples assim. Se você virar para um santo de 7ª morada e fazer esse exercício com ele, não precisa nem fechar o olho. Porque ele vive aquela realidade que São Paulo diz, não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. Nós estamos longe dessa realidade. Nós podemos dizer, sem julgar ninguém aqui, que nós estamos nessa primeira via, na via purgativa. Embora haja aqueles que nem nesta via está ainda. Por quê? Porque ainda está na realidade do mundo, nem entrou no castelo ainda. É como se você, meu irmão, quando você está no pecado mortal, você comete um pecado grave. O pecado mortal, o que é o pecado mortal? É aquele que ofende a Deus profundamente. É aquele pecado que ofende principalmente o amor a Deus e o amor ao próximo. Este é o pecado grave, o pecado mortal. Quando você confessa, imagine todos nós aqui, a gente peca, pecador que somos, nós confessamos. Com a graça de Deus eu consegui confessar sexta-feira, porque eu não ia conseguir conduzir um retiro inteiro sem ter confessado. Então sexta-feira fui lá, o padre já tinha terminado o tempo de confissão dele. Deus é fora de série, né? Não tem condição. E aí o padre já tinha, era 4h30, 5h30 que eu fui procurar o padre, 4h30 encerrava a confissão na catedral, o padre Rafael. E aí eu saí lá da secretaria, falei assim, Jesus, eu preciso muito confessar. Desculpa, perdão, né, por ter procurado antes, preciso muito confessar. E o padre, né, já estava vindo na direção da secretaria, faltou ajoelhar na rua para pedir para ele me confessar. Ele, com a graça de Deus, atendeu o meu pedido, consegui confessar. Naquele momento, o que aconteceu com a minha alma? A minha alma, que na minha opinião estava em pecado grave, por infidelidades, principalmente, né, aqui, não sei se você sabe disso, nós temos regras de oração na comunidade. Eu não tenho, veja bem, quando eu escolhi estar na comunidade, ninguém me obrigou a ser comunidade. Mas a partir do momento que eu escolhi livremente ser comunidade, eu tenho obrigações. E quando eu não cumpro com essas obrigações, que a maioria de vocês aqui não tem essas obrigações, mas quando eu assumi esse compromisso, eu assumi também essas obrigações. Quando eu sou infiel a elas,
a não ir à missa e etc. Né? Sem solicitar, pedir ao meu superior, né, explicar a minha situação, eu estou em pecado. Então fui lá me confessar. Só para você não achar que eu matei alguém, né? Que eu traí a Ângela, né? Como assim, dá pecado mortal? Não. Quando a quem mais é dado, mais é cobrado. Se eu quero viver uma vida de consagrado, eu tenho que entender que certos pecados, se para uns não são tão graves, para mim é. Deu para entender? Então me confessei. O que aconteceu comigo? Eu entrei no castelo, de novo, né? Entrei no portão, estou no castelo. Só que o que acontece, meus irmãos? A primeira morada, aí só para vocês entenderem aqui, eu vou ser bem metódico aqui, embora na alma as coisas, no mundo espiritual as coisas não são tão matemáticas assim, tá bom? Mas eu vou procurar ser com a finalidade de ser pedagógico aqui, tá bom? Formativo. As 3 primeiras moradas estão na via purgativa. Presta atenção, isso aqui você vai levar para a sua vida inteira. Isso aqui a gente chama, aquilo que João Paulo, que o padre Paulo Ricardo está chamando de engenharia da santidade. Ele explica da seguinte forma: esse prédio aqui, por exemplo, essa casa, ela segue uma regra, uma lei, uma ordem da engenharia para ele ser construído. O Zé Maria está ali, é engenheiro, né? Então, ele segue uma norma da engenharia para esse prédio ser construído. Porém, existe uma arquitetura que cada prédio tem o seu, cada casa tem a sua arquitetura, não é assim? A Edisa, que é casada com o Zé Maria, é arquiteta. O que a Edisa se preocupa como arquiteta? Com o estilo, com o design, né? Com aquela estrutura mais voltada à beleza, né, daquela casa. Já o Zé Maria se preocupa com a coisa mais prática, ou seja, o que precisa, quanto de cimento precisa aqui, a grossura da viga, enfim, ou seja, a estrutura. Nós aqui, gente, e aí o padre Paulo explica com muita sabedoria, porque eu nunca tinha ouvido essa analogia que ele falou. A arquitetura é como se fosse o nosso carisma. O carisma da Missão Maria de Nazaré é gerar e formar vida nova. O carisma da Sacramento de Amor é a misericórdia. O carisma da Shalom é a paz, né? O carisma da Oásis é ser oásis, né? É ser oásis, né? O nome já diz, né? Então tem a renovação carismática tem um carisma. Os vicentinos têm um carisma, né, Túlio? É nós, né, Túlio? Os franciscanos têm um carisma. Esses carismas é a arquitetura da santidade, certo? Que cada um aí vai ter o seu, a sua simpatia, enfim. Só que a engenharia só pode ser uma. Deu para entender? Na qual vários santos, com palavras diferentes, de formas diferentes, a partir do seu carisma, estabeleceram a mesma arquitetura, porque é a partir do Evangelho. Ou melhor, a mesma engenharia, apesar da arquitetura ser a partir do carisma de cada um. Essas 3 vias, então, elas estão pegando aí as 7 moradas de Santa Teresa, da seguinte forma: as 3 primeiras moradas na via purgativa, a 4ª e a 5ª na via iluminativa, a 6ª e a 7ª na via unitiva. Como é a primeira morada? A primeira morada, o padre Paulo lhe explica da seguinte forma: é como se fosse, não tem vamos dizer assim, tem os pecadores, tem aqueles que querem viver a santidade, e tem ali, num primeiro momento, como se fosse no meio termo, o morno, que ele chama de mundano. Eu vou explicar o que é esse termo a partir da linguagem do padre Paulo. Ele diz o seguinte: a primeira morada é a morada do mundano. Mas ele não está no pecado mortal, certo? Mas ele ainda não sabe o que ele quer da vida. Como que está o mundano? O mundano está assim, ó. O trono está aqui, ó. Imagina que o Matos está no trono ali, ó. O Matos é o rei, tá, Matos? Ó, imagina, saiu do trono. O que é? Quem está na primeira morada está de costa para o trono, olhando pela janela o mundo lá fora. Então ele está na janela olhando lá fora, pensando assim: nossa, olha como é que eles são felizes lá fora do castelo.
Olha lá como é que aquele rapaz, ele é alegre. Olha lá, nossa, não podia tanto, mas eu não posso, né? Porque eu sou cristão. Aí eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu não posso namorar do jeito que eu quero. Eu não posso ter relação sexual do jeito que eu quero. Eu não posso ir para todos os lugares, fazer tudo que às vezes eu tenho vontade de fazer. E aí o que acontece? Essa morada é como se fosse a morada do invejoso. Ele não está no pecado mortal, ele acabou de confessar, ele está beleza. Só que ele, embora a inveja seja um pecado, mas ele olha pela janela com uma certa inveja, um certo desejo de estar do lado de fora. Qual é o movimento? E embora nós muitas vezes estamos dessa forma, viu gente? Nós não confessamos, estamos em Deus, estamos no castelo, mas nós ainda estamos olhando para o mundo lá fora. Não temos um desejo de ter a vida de Deus. Qual é o movimento então para a segunda morada? O movimento é esse movimento de voltar-se para o sagrado. E tem uma atitude que precisa ser tomada para que você progrida da primeira para a segunda morada, que é a vida de oração íntima. Quando eu faço este movimento de voltar-me para Deus e não mais para o olhar para o mundo, eu não estou no mundo, eu estou no castelo, mas o meu olhar está no mundo. Eu volto para Deus e eu busco através da vida de oração íntima. O que é a vida de oração íntima? É aquela que eu entro em comunhão com o sagrado, com Deus. E aí o Padre Paulo explica uma coisa muito interessante no curso que recomendo a todos, Engenharia de Santidade. Ele explica da seguinte forma, fazendo uma comparação. Ele vai dizer o seguinte, que quando você comunga Jesus, imagine o seguinte, rezar é sempre uma comunhão. Parta desse pressuposto primeiro. Rezar é sempre estabelecer comunhão. O que é rezar? A gente fala que rezar é um diálogo, não é? Diálogo com Deus. É sempre estabelecer comunhão. Porém, quando você comunga, o que acontece com a sua alma? É como se você tem um computador e para você acessar Deus, você precisa ter um acesso imagine o acesso à internet. Uma conexão. Quando você comunga, é como se aquele cabo, sabe, aquele cabo fosse conectado a você de uma forma física. Deu para entender? Você comungou, Jesus está fisicamente tocando você, e naquele tempo que dura em média 10 a 15 minutos de comunhão, por isso a importância em fazer ação de graças, você se conecta como se fosse aquele cabo. A conexão não cai aí. Você está conectado. Você está naquele momento em comunhão física, como aquele cabo azulzinho que liga no computador. Uma conexão que não cai, por um tempo. Depois desse tempo, a hóstia consagrada ali, ela deixa de ser Jesus quando ela perde a espécie do pão e do vinho. Então acontece, né? A digestão, enfim. Se dissolve a Eucaristia ali, não tem mais aquela conexão física. Mas se rezar é sempre estabelecer comunhão, quando você reza sem ter comungado, o que você está fazendo? Você está fazendo comunhão espiritual. Você já viu quando a pessoa não pode comungar? O que a gente fala? Faça comunhão espiritual. A pessoa está em pecado mortal. Por que a pessoa em pecado mortal não pode comungar, gente? Porque não adianta. É como se ela fosse aquele computador sem a placa, entendeu? O computador, eu não entendo nada de computador, tá? Então, é aquele computador sem um mecanismo, sem a estrutura necessária para se conectar fisicamente com Deus. Então, você tem que estabelecer o quê? Como uma certa comunhão espiritual. Vamos usar o linguajar aí, como se fosse uma conexão Wi-Fi. Então você estabelece uma conexão Wi-Fi. Então quando é mais difícil, não é? Porque às vezes cai, oscila, né? Não acontece isso? Então é mais difícil. Mas você estabelece, quando você reza, esta conexão com o Senhor via Wi-Fi. Estou empobrecendo aí, mas é só para fazer a analogia. Então, quando você estabelece essa comunhão, você acessa o Senhor. Você entra em contato com Ele, em conexão com o Senhor.
Esta oração que nós chamamos de oração íntima, gente, não é oração do terço, não é novena, terço, essas orações que nós fazemos, elas são importantes principalmente na via purgativa, para exercitar a disciplina, para preencher o nosso tempo com Deus. Mas a oração íntima, posso ter uma oração íntima com um terço? Pode. Se for você exercitar de forma bastante contemplativa, mas a oração íntima é aquela oração pessoal que eu converso com Jesus, que eu tenho que inclusive fazer todo dia. Tem gente que faz antes de dormir, a gente faz ao acordar. Você separa um tempo para você e Ele. Essa é a oração pessoal, oração íntima. Isso é próprio de quem está na segunda morada, de quem já não está mais olhando para o mundo, mas volta o seu olhar para o trono de Deus, para o centro do castelo, certo? E para a terceira morada, ainda via purgativa, ainda via dos iniciantes, a terceira morada é necessário que o Senhor, olha que interessante isso, que o Senhor exerça um processo em nós de purificação. Só que existem duas formas de purificação. Essa terceira morada ela é dividida em duas partes. Existe aquilo que a gente chama de purificação ativa e existe a purificação passiva. Gente, se quiser anotar isso é interessante. Nessa terceira morada, o que você faz quando você faz a purificação ativa? É como, por exemplo, quando você reza de joelho, quando você faz algum tipo de jejum, de penitência, de sacrifício. Veja bem, presta atenção nisso aqui. Que não é obrigado. Por exemplo, eu sou da comunidade e eu tenho obrigação de fazer jejum toda sexta-feira. Nós da comunidade. Tem obrigação de fazer, embora haja vista que a igreja diz para fazer jejum mesmo, a sexta-feira. Mas na comunidade, obrigação. E a gente faz o jejum. Essa penitência que eu faço na sexta-feira não conta. É obrigação. Eu preciso estabelecer uma penitência generosa. Aqui o princípio é a generosidade. A obrigação, os mandamentos, como aquele jovem rico que fala assim: os mandamentos todos eu já cumpro. Não, agora seja generoso, dá tudo que você tem aos pobres e me segue. Aqui o princípio é a generosidade. Então veja bem, esta generosidade na penitência, no sacrifício, a gente chama de purificação ativa. Então, por exemplo, você quer fazer, você provoca a penitência, você provoca o sacrifício. Só que existe uma que é ainda mais eficaz do que essa, que é a purificação passiva. O que é essa purificação passiva? É quando você não está preocupado agora em provocar uma penitência, um sacrifício, mas você acolhe os sofrimentos, as perseguições, as angústias que te vêm pela vida. Ou seja, Deus permitiu por algum motivo que você perdesse alguém que você amava. E você, ao invés de ficar murmurando, de ficar reclamando, você acolhe passivamente aquele sofrimento. Você sofre por amor, não porque eu te amo, Senhor, eu acolho esse sofrimento. Eu acolho essa situação. Você passou por uma situação de desemprego, uma situação difícil no seu trabalho, uma situação difícil num relacionamento com alguém, uma traição. O que você faz? Você acolhe passivamente aquele sofrimento como forma de purificação. Isso é purificação passiva. Deu para entender a diferença? Uma você procura, a outra você aceita. E gente, é muito mais difícil você aceitar os problemas que te vêm do que você procurar, às vezes, um sacrifício, rezar com o joelho dobrado, entendeu? A Santa Teresinha, ela é fantástica, né, nas purificações ativas, e nas passivas também, ela é fantástica em tudo, né? Mas ela tem uma coisa interessante, por exemplo, uma purificação, gente, a gente pensa que é coisa demais, mas sabe o que era uma purificação ativa que Santa Teresinha fazia? Quando ela ia à missa, ela ia à missa e participava da missa toda sem encostar as costas no banco. Ela ficava um pouquinho assim, ela descolava as costas do banco. Era uma forma, e ela falava assim: Senhor, eu quero me sacrificar nisso, nas pequenas coisas, por amor ao Senhor. Sabe uma outra coisa que ela fazia? Eles trabalhavam muito, né?
as carmelitas e tudo mais. Trabalhava muito, até fazia, uma das penitências fazia, não enxugar o rosto. Deixar o suor escorrer, porque, né? Cai no olho, às vezes incomoda. Ela fala, não vou enxugar meu rosto. Gente, purificação ativa. Entendeu? Provocar situações por amor a Jesus. Veja bem, não é para fazer graça, não é para mostrar para os outros. Porque o que acontece quando eu faço uma coisa com uma mão? E, como é que é? Jesus fala para dar para uma mão e a outra não vê, né? Mas o que acontece quando eu faço uma coisa e mostro para os outros? O que acontece? Eu já recebi a recompensa aqui. Então, quando você faz essa penitência, ninguém pode ficar sabendo. É algo assim, é só você e Deus. Nossa, eu estou com as costas doendo, porque eu estou fazendo igual Santa Terezinha. Pelo amor de Deus. Entendeu? Aí você já recebeu, aí a pessoa já olhou para você, não, já recebeu a recompensa. Ficou contando, ficou se gabando. Entendeu? Agora, aí, inclusive é interessante isso, porque São João da Cruz, inclusive diz o Padre Paulo no curso, São João da Cruz percebeu que as pessoas, quando faziam a purificação ativa, elas se tornavam mais vaidosas. Olha que interessante. Então ele preferia as purificações passivas, porque às vezes a purificação ativa que você provoca, às vezes a pessoa vai ficando vaidosa, vai se achando santa demais, e aí, em vez de purificar, às vezes vai, né, atrapalhar. Mas ela tem o seu valor quando a gente sabe fazer, como Santa Terezinha, nas pequenas coisas. Então veja bem, meus irmãos, a via purgativa tem esse nome, porque se você morrer nela, você vai para o purgatório, para terminar a purgação. Você olha para o Padre Léo, por exemplo. Vamos olhar para o Padre Léo. O Padre Léo, a última pregação dele com câncer, pregou sentado. Todo mundo lembra aqui do Padre Léo? Depois vejam a pregação dele, buscar as coisas do alto, né? Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E ele está lá, aquele sofrimento danado. E a gente escuta muita gente falar, não, ele está passando pela purgação. Na linguagem de Santa Teresa, é a purificação passiva. Um sofrimento que lhe vem, uma doença, e ele acolhe, ele aceita, ele faz com que aquilo o purifique aqui na terra. Ou seja, ele está passando por um processo de purificação. Deu para entender? Agora, vamos trazer São João da Cruz mais uma vez aqui. Qual é a passagem da via purgativa dos iniciantes para a via iluminativa dos progredidos? São João da Cruz chama de noite escura dos sentidos. Essa noite escura dos sentidos é o salto para a via iluminativa. Essa noite escura dos sentidos é o seguinte: a pessoa, isso é a linguagem de São João da Cruz, tá? Tem duas noites escuras para São João da Cruz, vamos falar da outra depois. Para São João da Cruz, essa noite escura dos sentidos é quando as consolações acabam. Quando você reza, gente, você sente um bem-estar, não sente? Sente paz, Deus te consola. Agora você imagina você rezar e você sentir aquela aridez. Você rezar, você sentir para que você não escuta Deus. A noite escura dos sentidos, por exemplo, é muito bem detalhado na vida de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá ouvia Deus o tempo todo. Só que houve um momento em que ela ficou anos vivendo a sua noite escura. Ela relata isso nos seus livros. Santa Teresa de Calcutá. Imagina uma mulher santa igual aquela. Viveu uma noite escura dos sentidos. Os sentidos aqui, que muitas vezes são muito próprios da via purgativa, tem gente que experimenta Deus, pequenas consolações, não se tem mais. É momento às vezes de entrar às vezes até em crise. Nossa, será que Deus existe mesmo? Será que isso que eu estou vivendo é assim mesmo? A pessoa que passa por essa noite escura, ela entra então nessa via iluminativa. Na via iluminativa a pessoa já é santa. Por isso ela já não está mais na purgação, não precisa mais da purgação. Ela já é santa. Na quarta e na quinta morada são a via iluminativa dos progredidos. Você pode pedir a Deus, pela graça dele e pelo seu esforço, pela sua ascese, pelo seu esforço, chegar até a quinta morada.
A sexta e a sétima é só se ele permitir, porque são casos extraordinários de sexta e sétima morada. Porque é a pessoa que é perfeita. Você sabe o que é perfeição aqui, gente, nessa linguagem? Tem gente que tem outras definições de perfeição, mas nessa linguagem aqui de Santa Teresa, perfeição é aquela pessoa que não peca mais. Não, mas como assim a pessoa não peca mais? Tem jeito da pessoa não pecar mais? O Padre Paulo dá um exemplo muito bom. Ele fala assim, ó, imagine um pecado, vamos pensar aqui, um pecado. Você, desculpa, tá gravando, mas desculpa a palavra, estou usando um exemplo que ele deu, tá? Então o Padre Paulo usou, eu vou usar, porque não tem problema, né? Imagine você um pecado. Você ter relação sexual com a sua mãe. Meu Deus do céu. Você não consegue nem imaginar uma coisa dessa, você consegue? Você não consegue nem mesmo cogitar. Não sei que a pessoa seja extremamente pervertida, né? Mas a pessoa não consegue nem mesmo cogitar esse pecado do incesto. Imagine você tratando todo e qualquer tipo de pecado dessa forma. Sem mesmo, o pecado veio, por exemplo, pisar aqui é pecado. Nossa, você não consegue nem imaginar. Você está entendendo? Isso que acontece com os santos de sexta e sétima morada. Eles não cogitam o pecado, entende? Mas isso aqui é uma via das pessoas, daqueles que são perfeitos, e Deus escolhe a dedo esses, os perfeitos, que estão verdadeiramente unidos a Deus. Não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. Mas para passar da via iluminativa dos progredidos para a via unitiva dos perfeitos, existe uma noite escura, que é a noite escura do Espírito. Essa noite escura do Espírito para São João da Cruz é a ponte para a via unitiva, de ser um só. Jesus pode pecar? Jesus pecou? Não. É como se você agora fosse o novo Cristo, entende? O processo de divinização alcançou o patamar máximo, entende? Então é este processo aqui da sexta e da sétima morada. Vou dar um exemplo para você entender este processo. Imagine um pedaço de ferro. Vamos imaginar aqui que isso aqui seja um pedaço de ferro, tá bom? O ferro ele é frio quando ele não está, né, no fogo, ele é frio, ele é rígido e às vezes enferrujado, certo? Beleza? Então o ferro está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Enferrujado, rígido, frio, e aí ele entra na via purgativa. É como se ele fosse aquecido ao ponto de limpar as suas ferrugens. Se alguém já viu um ferro, por exemplo, meu pai trabalha numa empresa que trabalha com ferro gusa, tem aquele ferro que é derretido, né, ao máximo, aquele ferro que ou seja, matéria-prima para fazer tantas outras coisas. O ferro é colocado primeiro na via purgativa de purificação. O que acontece com o ferro? Some a ferrugem, ele é aquecido e a ferrugem é consumida. Só que aí depois ele vai para a via iluminativa. O ferro ele é colocado num calor ainda maior. E o que acontece com o ferro? Além de purificado, ele fica incandescente. Você já viu quando a pessoa já vai ter esse filme de gladiador, de medieval, que eles vão fazendo espada? Você já viram aquele que eles vão tacando martelo naquele ferro vermelho? Ele está o quê? Incandescente. Ele está aquecido numa temperatura altíssima. E ele fica luminoso, o ferro. Mas se ele for colocado numa temperatura ainda maior, o que acontece? O ferro derrete e você não consegue mais distinguir o que é fogo e o que é ferro. É uma coisa só. Deu para entender o processo de divinização, o processo de santificação? É isso. Tem gente aí banalizando a santificação. Ah, todos somos santos. Ah, o santo quem é batizado e crê é santo. Não, meu amigo. Processo de santificação para o católico é um processo diferente. É um processo de purificação, de iluminação, de união com Deus. Se o trono está lá, veja bem, o trono está lá, e é o fogo. Gente, quando Deus apareceu para Moisés, ele apareceu num fogo que não se consumia.
O Moisés era ter um ferro enferrujado. O que acontece? Processo de divinização, de primeira, segunda, terceira morada, purificação do ferro, tirou a ferrugem. Noite escura dos sentidos, quarta, quinta morada, o ferro fica incandescente, iluminado. Sexta e sétima, eu não consigo separar o que é ferro e o que é fogo. Eu e Deus somos um só. Aí você fala, Valdo do céu, eu estou lá na primeira morada, eu estou assim, ó, eu estou dentro e estou fora do castelo, eu estou dentro e estou fora, eu estou desse jeito assim, Valdo. Eu fico dentro e fico fora. O que eu preciso? Primeira coisa, criar vergonha na cara. É a primeira coisa. E decidir se é de Deus de verdade. O problema, gente, não tem ninguém lá fora falando isso. Não tem ninguém lá fora dizendo, é possível ser santo. De verdade. Sabe o que aconteceu com Lutero? Lutero, gente, era um católico, era um religioso. Sabe o que foi o ponto fundamental para Lutero ser um herege? Duvidar da santidade. Ele era muito escrupuloso, então ele pensava assim, nossa, eu não consigo. Ah não, talvez eu não consiga, é porque não tem jeito. Talvez eu não consiga, é porque não tem como. E aí o que acontece? É a ideia, né, do sola fide, só a fé salva. Se você crer, for batizado, será salvo. Gente, mas entende uma coisa, existe uma diferença em ser salvo e em ser santo. Se você crer e for batizado e não tiver mesmo pecado mortal, você vai ser, a palavra está certa, você vai ser salvo. Mas veja bem, se você for salvo, você vai para cá, ó, via purgativo, porque o purgatório tem só uma porta, que é para o céu. Mas você vai purgar, meu filho. Sabe o que é purgar? Todo mundo que já tomou purgante, vai ter que ser purgante para limpar, para purificar. Imagine você indo para o céu hoje com essa mente, com a minha mente aqui do jeito impura. Então esse processo, só que esse processo, meu irmão, minha irmã, pode já começar aqui, na verdade deve começar aqui. Seja através de um movimento de intimidade com Deus, porque como disse Santo Afonso de Ligório, quem não reza não pode se santificar. O primeiro processo é entrar em conexão, seja via cabo, seja via Wi-Fi, com Deus. Eu preciso entrar em conexão, em contato com Deus, em comunhão com Ele. Depois, permitir purificar, seja de forma ativa ou passiva. Para aí, então, permitir que a santidade do Senhor vai me envolvendo. Este é o processo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pensa assim, Valdo, é impossível. É impossível. Primeiro que não é impossível. Porque a igreja faz questão de elevar aos altares vários santos que conseguiram, que eram homem e mulher igual você. Nós temos santo criança, idoso, homem, mulher. Nós temos santo bonito, feio, casado, solteiro, celibatário. Nós temos santo, gente, de todo quanto é tipo que você imaginar. Para quê? Para dizer, você não precisa ser exceção. Você pode ser santo. Tem santo para você escolher, a reviria. Para dizer, tem gente, os santos dizem para nós, é possível. Não é fácil, porque o próprio Cristo diz, a porta é estreita. Mas é possível. Primeira coisa, eu preciso me convencer, é possível. Segunda coisa, eu preciso querer. É possível, primeira coisa. Segunda coisa, eu preciso querer. Terceira coisa, gente, eu preciso caminhar. Entrei para o castelo. É possível. Eu quero, então eu vou. Anota aí. É possível. Eu quero. Eu vou. É possível ser santo. Eu quero ser santo. Eu vou ser santo. Mas e tem uma ordem aí. Primeiro eu preciso ter clareza de que é possível. Ah, não tem jeito não, Valdo. Como que eu vou ser santo? Não, meu filho, não tem, é impossível. Pensa o que Agostinho pensava então, gente. Agostinho teve um filho, bastardo, sem ter nunca casado, ele teve um filho. Agostinho era um herege. Agostinho foi maniqueísta. Mas Agostinho se converteu, se tornou um dos maiores santos da história da igreja.
Precisamos olhar para todos os santos. Se você é um muito pecador, olhe para os santos que eram pecadores. Se você às vezes é casado, olhe para os santos que foram casados. Se você é solteiro, olhe para os santos que eram solteiros. Se você é jovem, olhe para os santos que são jovens. Gente, tem um santo aqui do Rio de Janeiro, São Guido Scaffer. Né? São não, né? É beato, né? Mas está no processo, né? Beato. Surfista, né? Ele é beato ou está no processo de beatificação? Está no processo de beatificação. Obrigado, corrigi. Tá, é servo de Deus, está no processo de beatificação. O cara é surfista, médico, deixou a medicina para entrar para o seminário, estava faltando pouco para ser padre, morreu afogado. Não foi isso? É isso mesmo. Surfando, fazendo o que ele gostava. Meu Deus, é possível então? É possível. Mas olha para a vida de Guido Scaffer. Enquanto era médico, saía de madrugada para atender os mendigos na rua. Pensa na vida dos santos. Às vezes a gente tem a tendência de olhar para os santos só quando eles já estão no patamar máximo. Olha para a história dos santos. Melhor maneira de se convencer de que é possível ser santo é ler as histórias dos santos. Pare de ficar lendo história de santo só quando ele já é santo, já para saber que ele é padroeiro de não sei o que, ele é intercessor de não sei o que. Não, e conheça a história dele. É possível. Agora você precisa conhecer também agora a sua história, para saber que você quer. Você precisa querer. Conheça a sua história. Por que eu não quero? Por que é tão difícil para mim? Conheça a sua história. E depois, terceira parte, mude a sua história. É possível ser santo. Conheça a história dos santos para ter certeza disso. Eu quero ser santo. Conheça a sua história para se convencer de que você quer. E eu vou ser santo. Mude a sua história. E busque viver não a sua vida, mas a vida de Deus. Este é o processo de santificação. Pode passar? Isso. Aqui eu não vou ler, porque como eu disse, o texto é grande. Depois eu envio para vocês. Pode passar. Aqui está mais em detalhes o que é a via purgativa. Pode passar. Está falando da ascese, da via. Pode passar. Via iluminativa. Está explicando mais em detalhes o que é cada uma. Pode passar. Via unitiva, sexta e sétima morada. E essa frase: assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Esta é a afirmação que todos nós devemos almejar. Se você acha que você está longe demais, meu irmão, lembre daquela passagenzinha que eu particularmente gosto muito. Na minha formatura foi o versículo que eu coloquei lá naquele meu convite. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Filipenses 3,16. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é progredir e prosseguir decididamente. Pode mudar? Agora nós vamos falar um pouco desta comunhão dos santos. Agora nós vamos voltar um pouco mais para a teologia do corpo, tá? Que João Paulo II fala sobre a comunhão dos santos. Tá aqui essa passagem de Apocalipse, que João Paulo II usa. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Palavra do Senhor. Ou seja, o processo de purificação até chegar no trono de Deus é como o processo do sangue de Jesus que vai alvejar. Alguém que já lavou roupa com alvejante? Para que serve o alvejante? Para deixar o quê? Branco, como diz a palavra, branco como a neve. Sem ruga, sem mancha. Assim é o processo de santificação, de purificação, né? De alvejar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Pode passar? Eu vou ler aqui rapidinho. Esse aqui é o catecismo da Igreja Católica, para a gente estar bem em comunhão com o que diz a Igreja no parágrafo 1045. Para o homem, essa consumação será a realização final da unidade do gênero humano, querida por Deus desde a criação e da qual a Igreja peregrina
era como que o sacramento. Os que estiverem unidos a Cristo formarão a comunidade dos resgatados, a cidade santa de Deus, a esposa do Cordeiro. Esta não mais será atingida pelo pecado, pelas manchas, pelo amor próprio que destrói e ferem a comunidade terrena dos homens. A visão beatífica em que Deus se manifestará aos eleitos de modo inesgotável será a fonte inexaurível da felicidade, da paz e da mútua comunhão. Cara, o reino do céu é tudo de bom, né? Agora, deixa eu só explicar uma coisa, eu vou falar mais sobre isso ainda, principalmente depois do almoço. Mas a gente fala que nós somos a esposa do Cordeiro. Deixa eu explicar uma coisa, João Paulo II nos ensina. A Bíblia tem 73 livros. 46 do Novo, 27, ou melhor, 46 do Antigo, 27 do Novo Testamento. O primeiro livro da Bíblia é o Gênesis, que significa a origem. E o último livro da Bíblia, que nós estamos refletindo aqui, é o Apocalipse, que significa a revelação. Nos primeiros capítulos do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, tem um casamento. Que casamento é esse? Casamento de... Só porque não teve padre não significa que não foi casamento. Tem gente que tem casamento sem padre. Que casamento, gente? Foi esse lá nos primeiros capítulos da Bíblia? Não. Entre Adão e Eva. Eles se casaram, hein? Sereis uma só carne. Eles se casaram, eles se uniram. Há um primeiro casamento, o casamento do homem e da mulher, de Adão e Eva. Primeiro livro da Bíblia, os primeiros capítulos. Mas já nos últimos capítulos do Apocalipse, capítulo 21, nós ouvimos falar sobre um outro casamento. Que casamento é esse? O casamento de Cristo com a igreja. As núpcias do Cordeiro. O Espírito e a esposa dizem: vem, diz o livro do Apocalipse. Este último casamento é o casamento que teremos todos no céu. O que acontece? Esse primeiro casamento aponta para o casamento eterno. O casamento do homem e da mulher nesse mundo apontam para o casamento eterno de Cristo com a sua igreja. Agora olha que interessante, ou seja, o casamento está no começo e no final da Bíblia. No começo e no final da história. Quando Jesus iniciou a sua vida pública, qual foi a primeira coisa que ele fez? Um milagre numa festa de casamento. Para dizer o que, gente? Olha que maravilha isso. O que ele fez nessa festa de casamento? Ele converteu a água em vinho. O que é água? A água, embora ela sacie temporariamente, né? Depois a gente sente sede de novo, a água, ela não tem gosto, ela não tem sabor. O que ele faz? Ele converte a água em vinho. O vinho é saboroso. O que significa isso? Significa dizer que este primeiro casamento não tem, apesar de saciar, de representar alguma coisa, mas ele não tem nem de perto o sabor que haverá o casamento eterno de Cristo com a igreja, que é infinitamente mais saboroso, da qual inclusive o vinho que Jesus converteu, né, da água para o vinho, era mais saboroso do que aqueles outros, a ponto dos mestres sala lá falar assim: mas vocês deixaram o melhor para o final. Geralmente faz o contrário, porque com Jesus ainda mais saboroso. Então, a partir disso nós conseguimos ver o seguinte, que o casamento, como diz João Paulo II, é o sacramento primordial. No céu não haverá sacramento, porque sacramento é sinal visível de algo invisível. É sinal da graça de Deus. No céu é Deus, não precisa de sinal, não precisa de seta, é Deus completo. Aqui é um sinal. João Paulo II diz que o matrimônio é o sacramento primordial. Por quê? Porque ele aponta para esta comunhão, este casamento eterno com Deus, da qual não haverá sacramento no céu, mas haverá um casamento no céu. Deu para entender?
Por isso ele é primordial. Portanto, a comunhão dos santos é justamente essa comunhão, esta unidade com Cristo esposo. De todas as comparações, as analogias usadas na Bíblia para falar da relação do homem com Deus, tem várias, não tem? Qual delas? A galinha e os pintinhos. Que mais? O pastor e as ovelhas. Que mais? A figueira e os ramos. Que mais? A semente, a terra. Que mais? Quais as comparações? A semente e o semeador, no caso. Quais são as comparações? Tem várias, não tem? Para falar da relação da humanidade com Deus. Mas a mais usada na Sagrada Escritura é o relacionamento de um homem e de uma mulher. Para refletir a relação do homem com Deus. Para mostrar que na eternidade haverá um casamento. Eu queria ler para vocês, para a gente ir terminando. Se você quiser procurar, eu acho muito bonita essa passagem, vale a pena você tê-la aí marcada na sua Bíblia. Está em Oséias. Eu não ia ler isso não, mas vou ler aqui, porque eu acho que tem a ver com o que a gente está falando. Oséias, capítulo 2. Oséias, capítulo 2, versículo 21. Está bem no meio da Bíblia. Na verdade, está mais para o final do que, né, do meio para frente. Passa, por favor, enquanto o pessoal procura aí, porque não tem costume de procurar Oséias, né? Nem sabia que tinha Oséias na Bíblia. Mas tem Oséias? Que isso? Pode voltar, volta. Deixa lá no santinho, gostou? Deixa no santinho, aí. Tinha não? 2:21. Tem uma foto disso aqui? Depois nós procuramos o Túlio ali. Oséias capítulo 2, versículo 21. Mas nós vamos ler de pé. Todo mundo, fica de pé. Olha o que diz essa passagem, que maravilha. Desposar-te-ei para sempre. Desposar-te-ei conforme a justiça e o direito, com benevolência e ternura. Desposar-te-ei com fidelidade e conhecerás o Senhor. Pode deixar sua Bíblia no banco aí. Marca aí, porque essa vale a pena. Muito, né? A palavra toda vale a pena, mas essa, ela é especial. Por quê? Porque aqui há uma verdade. Talvez você nunca ouviu de ninguém. Mas vai ouvir hoje de João Paulo II. Deus tem um sonho. Sabe qual é o sonho de Deus para você? Casar com você. Deus quer casar com você, estabelecer uma comunhão eterna. Deus quer casar com você. Jesus Cristo quer casar com você. Antes dos meninos cantarem, eu queria ler uma outra passagem também, mas essa não precisa pegar, não. Porque muitas meninas, principalmente muitas mulheres, né, sonham em encontrar o seu príncipe encantado, não é assim? Não tem muitas mulheres? Ou vocês já desceram daí? Tem isso mais não? Mas olha o que diz em Apocalipse capítulo 6. Depois viu o cordeiro abrir o primeiro selo, e ouvi um dos 4 animais clamando com voz de trovão: vem. Vi aparecer então um cavaleiro branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Jesus é o seu príncipe encantado. Ele existe. Jesus é o seu cavaleiro no cavalo branco.
Jesus é aquele, e você homem, não fica assim, sendo tão machista, não, mas como assim, que negócio é esse? Jesus quer casar comigo. É a nossa alma, a alma é no feminino, não é? Nós somos igreja, a igreja é no feminino, não é? Entenda, Jesus quer ser o nosso esposo, Jesus quer casar conosco, e este amor esponsal, da qual nós vamos falar mais depois do almoço, é o relacionamento que Deus quer estabelecer conosco. Este é o processo de santificação, de entender que Deus quer se unir a mim perfeitamente.